Hello guys, aqui é o Teacher Michael. Eu já havia comentado com alguns de vocês durante as aulas sobre a novidade desse ano. Para quem ainda está um pouco perdido, neste ano nós teremos conteúdo via podcast, ou no caso o Educast, que é o nome que nós demos para o podcast do Educa, aqui mesmo pelo canal do YouTube. Como ainda pode ter alguns alunos que não sabem o que é um podcast, eu vou aproveitar esse primeiro então, para poder explicar um pouquinho sobre, tá? O que seria um podcast? Então, pessoal, podcast é o nome de um produto em áudio gerado a partir de podcasting, que é uma forma de publicação de arquivos de som para serem transmitidos pela internet. No caso, esses arquivos eles podem ser transmitidos ao vivo ou gravado, tá? Se a gente for procurar, no caso, a tradução da palavra podcast no dicionário ou no Google Tradutor, nós não iremos encontrar, gente. Sabe por quê? Porque nós pegamos podcast do inglês e trouxemos para o português da mesma forma como é em inglês, tá? O termo podcast, ele contém a abreviação de dois termos em inglês. Primeiro, o pod vem de iPod, que é aquele aparelho da Apple que há anos atrás ajudou a popularizar o formato de programa de rádio. E o cast vem da palavra broadcast, que para quem sabe é a tradução, significa transmissão em português. Então é a junção de iPod com broadcast, virou um podcast. Trazendo essa palavra para o Brasil, né, o significado original de podcast seria algo como transmissão via iPod, mas ficaria meio estranho pra gente, né? Até porque a maior parte da população não teve acesso ao iPod, que é aquele dispositivo da Apple, como eu comentei, né? Então, o nome acabou se consolidando em inglês mesmo, gente. Ele segue mantido desse jeito. O fato da gente adotar esse nome do inglês e trazer para nossa língua sem alteração, ele é chamado de estrangeirismo, que vocês, alunos do Fundamental 2, que estão escutando este podcast, estão estudando, né? Novamente, para frisar, o estrangeirismo, ele acontece quando a gente rouba uma palavra de outra língua, não necessariamente do inglês, a gente pode ser de qualquer outra língua, e a gente utiliza essa palavra sem alteração no nosso idioma. Uns outros exemplos de estrangeirismo, né? Pode ser o caso aí, por exemplo, de online, login e até mesmo a própria palavra internet, né? A gente só muda aí, no caso, a pronúncia, mas a palavra mantém como é utilizada em inglês, né? O diferencial, gente, do podcast é que o usuário ele pode reproduzir o programa quando quiser, sem depender de uma grade de programação, na TV ou no rádio. Então, olha só, se você estiver precisando estudar para alguma coisa, vai cair alguma coisa na prova do Michael e vai ter algo para estudar no podcast, algum conteúdo. Então, você pode escutar quando e onde quiser. Você pode escutar antes de dormir, de cama, ou quando estiver no ônibus indo para a escola. É só colocar o fone de ouvido se tiver, acessar o podcast no YouTube e escutar, gente. Lembrando que o podcast, ele não é um programa de vídeo, tá? A gente até vai colocar uma arte aqui, né? Vou colocar uma arte, mas o podcast ele é para ser escutado, tá? Então não existe imagem em podcast. O foco do podcast é na audição, ok? Eu vou voltar mais vezes trazendo mais conteúdo para vocês durante esse ano. Não esqueça, gente, de inscrever nesse canal do Educa, que eu vou postar todos os nossos podcasts aqui, tá bom? Para vocês estudarem para as provas, porque muitos conteúdos vai ter exclusivamente aqui no podcast. Às vezes eu posso comentar na sala, mas, né, reforçar aqui no podcast, eu acho que vai auxiliar bastante vocês aí durante o ano, tá bom? E se tiver alguma dúvida, a gente pode escrever nos comentários aí que eu vou ficar de olho, tá bom? E vou responder pelo próprio YouTube, beleza? Qualquer dúvida, a gente pode me perguntar durante as aulas ou até mesmo aqui nos comentários, tá bom? Bye bye. Fui. Hello guys.